starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running. Nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você tenha tido uma ótima semana. Espero que esse domingo já esteja sendo um ótimo domingo para você. Seja bem-vindo à Capela, seja bem-vindo à nossa igreja online e obrigado por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar esse momento contigo. Se você é daqui de Volta Redonda, a cidade onde nós estamos, venha nos fazer uma visita. Eu te prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. Agora, se você não é daqui de Volta Redonda e talvez não tenha nenhuma igreja ainda, manda uma mensagem pra gente. Eu quero te ajudar a encontrar uma igreja saudável aí perto de você, para que você possa encontrar também uma família. E falando em família, nós separamos uma mensagem especial para esse nosso encontro de hoje. É a mensagem que a gente compartilha com a nossa família, com a nossa igreja aqui nos domingos. Eu gostaria muito que essa mensagem também pudesse te abençoar. Então nós vamos passar essa mensagem para você e assim que ela terminar, eu volto com alguns avisos para a gente poder se despedir, tá bom? Bom culto para você. Show! Bom, para aqueles que estão nos visitando, né, eu espero que você consiga se encontrar hoje. Hoje a gente está terminando uma série. A gente está falando já há 5 semanas sobre fé. 5 ingredientes que a gente imagina serem plausíveis para ter uma fé inabalável. 5 ingredientes para uma fé inabalável. Cara, eu acho bem que esse vento tá vindo aqui, ó. Ô, Washington, vê se você consegue virar aquilo ali para cima, por favor, porque eu acho que o vento tá bem vindo aqui, ó. E aí, meu ouvido super sensível. Eu acho que vai incomodar vocês, né? Acho que é isso. Então, só se der, né? Se não der, não tem problema, não. Mas, para aqueles que estão nos visitando, a gente está terminando uma série falando sobre fé. Se você não teve a oportunidade de estar aqui nos outros domingos, espero que você consiga voltar lá no YouTube, tem todas as mensagens. Mas essa mensagem eu acredito que pode falar com você também, mesmo sendo a única mensagem dessa vez. Só para você entender o que a gente já falou, né? Nós tivemos 4 mensagens até agora. A primeira delas, deu ruim aí? Ó, parou aqui, ó, tá tranquilo. Para mim tá tranquilo aqui. De boa. Ó, o produtor mandou subir mais um pouquinho. Programa ao vivo é assim mesmo. Tem problema não, a gente espera. Depois a gente começa a gravação de novo, igual é no programa do Luciano Huck, entendeu? Todo mundo... Bom, é isso. Mas só para você se situar, nas últimas 4 mensagens, a gente começou falando que para você desenvolver uma fé inabalável, a primeira coisa que você precisa é de ensinamentos práticos. É aprender o que fazer com a fé que você recebe. Muitas pessoas se desviaram da fé porque não sabiam o que fazer com a fé. A gente aprende muita teoria e pouca prática. Essa foi a nossa primeira mensagem. Na segunda mensagem, a gente falou sobre o nosso envolvimento pessoal. Não tem como a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende se nós não nos envolvermos pessoalmente. E aí é a hora que eu me envolvo, eu passo a servir, eu vou para a comunidade, enfim, eu ofereço o meu tempo, né? E depois a gente falou sobre relacionamentos divinos, que foi muito legal, quando a gente lembrou daquelas pessoas, né, para você recapitular, aquelas pessoas cruciais na sua caminhada com Deus, né? Quem foram as pessoas que você lembrou durante aquela semana, né? Quem foram as pessoas que você falou assim, cara, se não fosse essa pessoa na minha vida, eu não chegaria onde eu cheguei, né? E se você não fez o dever de casa daquele dia, ainda dá tempo, manda uma mensagem, marca um café, fala, cara, queria te agradecer por tudo que você fez, pelo papel que você teve na minha vida, isso é bom. E por último, a gente falou sobre disciplina. Foi a mensagem da semana passada, inclusive foi quando a gente teve a nossa ceia, e aí a gente falou da importância da disciplina, a importância da gente desenvolver o costume de orar,
costume de leitura bíblica, o costume das nossas doações, o costume da gente se juntar para cultuar, né? Hoje, por exemplo, você está aqui e aí vale a pena lembrar da mensagem da semana passada, como é bom e como é importante a gente viver num lugar onde a gente ainda é livre para fazer isso, onde a gente ainda consegue fazer isso. E hoje, para a gente fechar a nossa série, eu quero falar sobre momentos. A gente falou sobre relacionamentos, mas hoje eu quero falar sobre momentos. E aí, para já começar a aguçar a nossa curiosidade, eu quero te ajudar a pensar naquele momento crucial da sua caminhada, aquele momento decisivo, o momento que você falou, foi naquele dia que tudo começou a mudar na minha vida. Ou naquele mês, naquela semana, que tudo começou a mudar na minha vida, né? Então hoje nós vamos falar sobre momentos. Por quê? Toda a história de conversão ou de desconversão, se é que isso é uma palavra, né? Se é que alguém consegue se desconverter, toda a história de conversão ou desconversão, ela geralmente tem a referência de um momento. Todo mundo quando se converte fala assim, cara, nesse dia aqui, alguma coisa mudou. Eu lembro que não foi no momento da minha conversão, né? Mas eu lembro quando eu comecei a frequentar a Igreja Batista, nos primeiros cultos que eu fui, eu lembro exatamente quando foi o dia que eu fui lá no altar, né? O pessoal fala no altar. O Nilson de Março estava tocando violino, tocando Alvo Mais Que a Neve, e aí eu acho que eu aceitei Jesus umas 5 vezes, né? Todo domingo eu ia lá de novo, porque eu tinha que confirmar, né? Vai que. Então, eu ia repetindo. São momentos cruciais. E, geralmente, a desconversão também tem um momento. Os momentos de tragédia e por aí vai. Geralmente, quando as pessoas se desviam da fé, tem alguma coisa trágica que aconteceu. Porque a tragédia, e aí hoje talvez fique mais pesada um pouco a nossa mensagem, mas a tragédia, ela tem uma maneira especial de trazer à tona uma perspectiva sobre Deus. Toda vez que alguma coisa muito ruim acontece com a gente começa a pensar em Deus de uma forma diferente, né? E aí é que mora uma das perguntas mais clássicas do nosso tempo, né? Aonde está Deus nisso tudo? Alguma vez você já ouviu uma pergunta dessa? Onde está Deus no meio disso tudo? Onde está Deus no meio da fome? Onde está Deus no meio do sofrimento? Aonde está Deus no meio da pandemia? Muita gente se perguntou isso, né? Por que um vírus desse? E aí começam essas perguntas filosóficas. Geralmente, as pessoas que se perguntam aonde está Deus no meio de tudo isso são pessoas que não estão sofrendo. E aí eu vou começar a apontar alguns contrastes aqui. Geralmente, as pessoas que são mais vocais a respeito disso são pessoas que não estão sofrendo. Elas perguntam de uma posição usando o sofrimento dos outros. Aonde está Deus no meio da fome na África? Mas ela nunca foi na África. Aonde está Deus no meio de uma criança que morreu? Mas ela mesma não perdeu uma criança. E aí eu entendo assim, se você for usar essa pergunta, seria ideal que pelo menos 2 coisas você fizesse. A primeira era conversar com pessoas que sofreram e conseguiram manter sua fé. Esse seria um bom conselho. Quando você começar a se perguntar, onde está Deus no meio dessa tragédia de uma mãe que perde um filho novo? Seria bom você perguntar para essa mãe que conseguiu manter a fé, aonde estava Deus no meio disso tudo. E a segunda, e aí eu entendo, se a dor for sua, se você for uma dessas raras pessoas que consegue se fazer essa pergunta nesse tempo, e falar assim, cara, Deus me abandonou. Deus não liga para mim. Se você é uma dessas pessoas, eu vou dizer que eu te entendo. Porque talvez, muito provavelmente, numa situação dessa, eu chegaria na mesma conclusão. Numa situação de uma tragédia dessa, eu acho que eu chegaria na mesma conclusão. É muito difícil a gente imaginar como uma mãe ou um pai reagiria à perda de um filho. Então, se você é uma dessas pessoas, eu acho que a gente pode dizer que eu entendo se você chegar numa conclusão dessa. Deus me abandonou. Deus não liga para mim. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas eu sugiro assim mesmo que você converse com alguém que passou por uma situação dessa, para descobrir como é que ela fez para manter a sua fé. E aí, é interessante a gente começar a pensar o seguinte,
qual é a diferença entre alguém que manteve a sua fé e alguém que perdeu a sua fé? Qual que é a diferença? Será que a pessoa que consegue manter a sua fé no momento desse é uma pessoa que tem uma super espiritualidade? Será que a pessoa que consegue manter a sua fé no momento desse é uma pessoa super crente? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre você e a pessoa que conseguiu manter a sua fé? Essa pergunta do aonde está Deus no meio disso tudo, no meio do sofrimento, é uma pergunta tão profunda, que talvez no meio da nossa rotina você não esteja conseguindo perceber aonde a gente vai com essa conversa. Porque muita gente tenta justificar a não existência de Deus com o sofrimento. Se Deus é bom, quem aqui já ouviu isso? Se Deus é bom, como pode Ele permitir esse sofrimento? E a existência do sofrimento não prova que Deus não existe. A existência do sofrimento não prova que Deus não existe. A existência do sofrimento só prova que o Deus que não permite o sofrimento não existe. Pensa bem no que eu estou te falando. A existência do sofrimento na sua vida não prova que Deus não existe. Ah, porque alguém está sofrendo, Deus não existe. Não. Ela só prova que o Deus que não permite dor e sofrimento não existe. O problema é que os cristãos nunca acreditaram no Deus que não permite dor e sofrimento. Pelo menos se você entendeu a fé do jeito que é para ser entendida, nunca na história da religião cristã os cristãos acreditaram no Deus que não permite sofrimento. Muito pelo contrário. Na história da fé cristã, sempre foi presente um Deus que permite que as coisas mais terríveis aconteçam com as melhores pessoas. Esse é um tipo de pregação que você não vai achar por aí. Mas essa é a fé dos cristãos, que crê que esse Deus, que está no controle de todas as coisas, por alguma razão que a gente não consegue entender, realmente a gente não consegue entender, permite que as coisas mais terríveis aconteçam com as melhores pessoas. Na verdade, foi isso que aconteceu com Jesus. Nós entendemos Jesus por ser uma pessoa que não pecou, que não apresentou nenhum comportamento de ira, que nunca desejou mal para ninguém, muito pelo contrário, só fez o bem por onde ele passou, e ainda assim, Deus, de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que a gente tem escrito, Pai desse próprio Jesus, permite que ele passe pela pior morte que existe, pelo menos na história da humanidade. Esse é o Deus da fé cristã. E aí a gente pode fazer outra pergunta. Se Deus é bom, e isso tudo de coisa acontece, aonde fica a justiça? Cadê a tal justiça de Deus? Também é um conceito para a gente começar a pensar. Que justiça é essa que permite que ele entregue o filho dele em troca daqueles que pecaram contra ele? É uma pergunta que eu não vou te responder agora, e vou deixar você discutir isso no seu grupo de conexão. A mensagem de hoje, nós vamos falar sobre esses momentos cruciais. Eu vou explorar um texto, mas tem vários textos que a gente podia explorar, e aí você vai entender do que eu estou falando sobre momentos cruciais. Por exemplo, muita gente diz que o casamento é um momento crucial na nossa vida, né? Tem um ditado que diz que tem 2 momentos importantes na vida do homem, quando ele nasce e quando ele casa, né? Outro ditado diz que são 2 momentos importantes na vida do homem, quando ele nasce e quando ele descobre por que ele nasceu. Essa é uma frase do Mark Twain. Mas o casamento pode ser um momento definitivo. Quantos de nós não somos ou não conhecemos alguém que, depois de casar, se transformou? Fala, cara, esse cara era totalmente diferente, mas depois de casado, 5 anos, 10 anos, vivendo com a esposa dele,
a esposa dele transformou esse cara. E aí eu vou te dar um conselho prático. Eu, particularmente, eu não aconselho ninguém a casar com outra pessoa esperando que ele mude. Não aconselho. Porque na prática, na maioria dos casos que eu conheço, eu só tenho 38 anos de idade, então pode ser que ainda me falta uma boa estrada pela frente para poder entender. Mas na prática, ninguém melhora. Ninguém melhora. A gente só piora. E vai aumentando exponencialmente aquilo que você tem de ruim. Porque no começo, no namoro, tudo é lindo, tudo é um mar de rosas, tudo é bonito, né? Esses dias eu vi um meme na internet, e aí o cara falou assim, enquanto tá namorando, aí o cara fala pra menina assim, amor, faz uma comida pra mim, pega um negócio pra mim. Ela fala, claro, meu amor. Aí ela vai lá na cozinha, faz uma comida e tal, traz bebida. E aí pula pra cena do casado. Amor, você pega um negócio pra eu comer? Pega você! Já mudou totalmente, né? Já tomou conta do casamento. Por quê? Porque a gente vai negligenciando o que é bom e vai prestando mais atenção naquilo que é ruim. Nós, seres humanos, nós somos bons nisso. A gente presta atenção nos defeitos e esquece as qualidades. Então, o casamento pode ser um momento crucial para a sua vida. Quer ver um outro momento crucial? Quando nasce um filho. Quem aqui tem filhos vai entender. Eu lembro que quando a Bianca nasceu, a gente estava na Nova Zelândia, e aí depois da Naline segurar a Bianca, eu fui o primeiro a segurar a Bianca. Aí eu segurei ela no meu colo, eu tinha decorado várias coisas para eu falar para ela, que é uma besteira, né, de pai, porque a criança não está entendendo nada. Mas eu decorei uns negócios para eu falar para ela, daí eu falei para ela no ouvidinho dela, sussurrei. Algumas dessas coisas viraram um ditado que ela repete para ela mesma hoje, né? E aí, naquele momento eu pensei assim, cara, se eu, que sou falho, consigo amar essa criaturinha desse jeito, imagina Deus. Tem um ditado que diz que quando nasce um filho, nasce um pai. Né? Porque ninguém nunca está preparado. Às vezes eu vejo os casais falando assim, você quer ter filho? Ah, não, a gente está se preparando. Não vai preparar nunca. Porque ninguém nunca está preparado para ter filho. O filho bagunça com a nossa vida. Isso é um dos ditados mais verídicos que existem é não existe vida após os filhos. Esquece. Se prepara para morrer, porque nunca mais você vai dormir igual, nunca mais você vai descansar. Esses dias eu estava no carro, aí minha filha falou assim, mas vocês têm sexta-feira de day off. Eu falei, filha, na sexta-feira de day off eu tenho que fazer você correr, levar você para a escola, levar sua merenda. Esses dias eu descobri que ela estava devendo R$20 na escola. Eu falei, você vai me quebrar. Já não basta o dinheiro que eu te dou, você ainda está devendo, ainda está pedindo fiado. Nunca mais você vai dormir igual, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. O casamento é um momento que define a gente. Né? E aí eu aprendi o seguinte, os bons momentos, pensa nisso, os bons momentos fazem a gente entender Deus. Quando você está num bom momento da sua vida, se você for um bom cristão, se você tiver sua disciplina, se você estiver envolvido, você vai lembrar diariamente de ler sua Bíblia, fazer seu devocional. Nos bons momentos você consegue lembrar de Deus. Você fala, até aqui, né? Não é a expressão do cristão, né? É o Ebenezer. Até aqui o Senhor me ajudou. Você fala, cara, olha só o que Deus fez na minha vida. Eu estava aqui e eu cheguei até aqui. Nos bons momentos a gente lembra de Deus. Nos maus momentos a gente questiona Deus. No momento da tragédia a gente começa a questionar, mas será que Deus me ama mesmo? Será que Deus existe mesmo? Será que Deus é isso mesmo que eu imaginei que era? E aí a gente vive nesse contraste na nossa vida. Os bons momentos fazem a gente lembrar de Deus e os maus momentos fazem a gente questionar a Deus. Tem uma outra frase interessante antes da gente entrar no nosso versículo, que é uma frase de um autor chamado C.S. Lewis. Eu não sou muito fã do C.S. Lewis, mas essa mexeu comigo. Coloquei aqui para a gente pensar. C.S. Lewis foi um grande filósofo e teólogo também. E ele dizia o seguinte, Deus sussurra e fala à consciência no prazer, mas ele grita à consciência na dor. A dor é o megafone de Deus para um mundo adormecido. Eu não sei se eu concordo 100% com C.S. Lewis, porque eu também não sei se eu consigo afirmar que Deus usa a dor. Mas todos nós sabemos que a gente aprende muito no momento de dor. Se é de Deus ou não, se Deus causou ou não, isso pode ser discussão para um outro dia. Mas o momento de dor faz a gente pensar. Então ele fala, às vezes a gente nem percebe no momento do prazer, da alegria, a gente nem percebe que Deus está falando. Mas na dor é em alto e bom som. Já diziam os pentecostais dos tempos antigos, né? Ou o cara vem pelo amor, ou ele vem pela dor. Né? Enfim. E aí muitas pessoas podem pensar que isso é conversinha de crente para justificar a existência de Deus. Né?
É porque a gente não... Na verdade mesmo, vou te dar uma notícia que assim, essa batalha intelectual de provar a existência de Deus, a gente já perdeu já. A gente não consegue. Intelectualmente, racionalmente, para o mundo, nós somos considerados idiotas. Nós somos considerados imbecis. Né? E aí a gente lê no livro que a gente considera sagrado, que na verdade essa é a ordem. Que Deus fez as coisas tolas, né, as coisas imbecis, as coisas idiotas, as coisas que não servem para nada, para envergonhar ou para confundir as coisas sábias. Então nós, nessa figura, nós não somos os sábios, nós somos os tolos. Racionalmente, essa batalha nós já perdemos. Aproximadamente 400 anos depois da vida de Jesus, apareceu um cara chamado Agostinho que tentou provar para o mundo a existência de Deus através do racional. Não deu certo. Mais ou menos 1000 anos depois, apareceu um outro cara que escreveu um livro chamado As Institutas da religião cristã, que era um argumento para tentar provar a existência de Deus e a nossa doutrina para o mundo. Também não deu certo. A maioria aqui nunca nem leu As Institutas. Um pouco depois dele apareceu um outro cara. Agora não me lembro se foi um pouco depois ou antes, mas chama Tomé de Aquino, que escreveu uma obra chamada Suma Teológica. É um calhamaço de livro desse tamanho. Eu te encorajo a ler. Pedro, você já leu? Uhum. É uma tentativa de explicar Deus para quem não tem fé. Não funciona. Porque a fé é uma dádiva de Deus. Então a gente só pode esperar que as pessoas creiam, porque não tem como explicar. A gente pode até tentar argumentar. O mais recente de todos eles foi um cara chamado Lee Strobel. Ele escreveu um livro chamado Em Defesa de Cristo. Esse livro virou um filme, que você pode encontrar até no Netflix. É a história de um jornalista ateu que resolve tentar justificar a existência de Jesus. No final, é inevitável. Ele se converte. Então, se você é ateu, ou se você conhece algum ateu, eu quero te desencorajar a ler a Bíblia. Porque se você começar, muito provavelmente você vai se converter. Você vai dar seu braço a torcer. Se você conseguir perceber o que está escrito ali. Muita gente já fez isso, e as pessoas acham que isso é conversinha de crente, porque a gente tenta justificar o que não é justificável, reconciliar o que não é conciliável. É um Deus bom e justo que permite sofrimento, e a gente fica tentando bater boca. Esquece, não tenta reconciliar. Porque na história do livro que a gente lê, que a gente vai ler agora, ninguém conseguiu fazer isso. Muito pelo contrário, todos os discípulos, todos os apóstolos, todos os primeiros pais da igreja, eles viveram o ápice da fé cristã, o ápice dos milagres. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todos eles estavam vendo as manifestações de Deus, estavam vendo o que estava acontecendo, e ainda assim, eles sofreram uma vida catastrófica. Eu não vou relatar aqui a morte de cada um deles, porque você pode estudar a história e você vai chegar nessa conclusão, pelo menos os rumores que a gente tem. Mas Paulo, por exemplo, que era perseguidor da igreja, resolveu escrever sobre o amor que ele experimentou em Jesus. Era o cara que era o Osama Bin Laden da época, resolve escrever sobre o amor de Jesus. Tiago, que era o irmão do próprio Jesus, irmão de sangue de Jesus, que viveu com Jesus, a gente já fez essa brincadeira aqui várias vezes, né? Tiago que sofreu na mão de Jesus, porque brincava de pique-esconde, Jesus não precisava nem contar, porque já sabia onde ele estava escondido. Tiago escreve que toda a tribulação, todo o desafio, todo o sofrimento que a gente passa, é o primeiro capítulo da carta de Tiago, ele escreve que toda a tribulação e desafio que a gente passa serve para aperfeiçoar a nossa fé. Que é o que a gente está falando aqui. Aperfeiçoar a nossa fé. As tribulações trazem uma aprovação de caráter que produzem perseverança na nossa fé. João, o apóstolo que viveu próximo de Jesus, também decidiu escrever sobre o amor. Foi João, na verdade, que introduziu para o mundo o conceito de que Deus é amor. Antes de João, ninguém pensava que Deus era amor. Pensava que Deus era alguma coisa lá longe, distante, soberano, poderoso, mas amor, nunca. E é João que introduz esse conceito de que Deus é amor. Por isso, a gente precisa lembrar do texto de Tiago. Cada vez que as crianças abrem a porta, eu fico assim, rapaz, está crescendo as crianças. Eu acho que a gente vai ter que construir outro auditório lá para as crianças. Não está cabendo mais nessa linha. Daqui a pouco nós vamos fazer o nosso culto lá dentro e aí elas ficam aqui. É bem provável que isso vai acontecer. Mas a gente precisa lembrar desse texto de Tiago. E na semana passada, se eu não me engano, ou na semana retrasada,
eu tentei ajudar a igreja a lembrar daquela música, né? Cada vez que a minha fé é provada... Todo mundo conhece essa música aqui, né? Me traz a chance de crescer um pouco mais. Essa música é Tiago, literalmente. Então vale a pena você ler e memorizar essa música cada vez que você passar por provações. Mas hoje, a gente vai ler um texto de Atos, no capítulo 4. Atos capítulo 4, se você tiver sua Bíblia aí contigo. Eu vou ler bem devagarzinho também, não tem problema. Atos capítulo 4. A nossa fé, ela precisa ser provada, testada. Antes da gente ler o texto, eu vou deixar essa meditação para você. Como a música diz, como o Tiago diz, uma fé que não é testada, ela não pode ser confiada. Pensa nisso antes da gente ler esse texto. Você está sentado numa cadeira. Essa cadeira aí passou por um teste de segurança. O banco que você está sentado, a gente testou ele antes. Eu lembro quando a gente construiu esses bancos aqui, a gente usava até uma expressão engraçada, que era o padrão Billy de segurança. Porque o Billy é um cara grandão, né? Pesadão, ele ajudou a construir isso daqui. Aí quando a gente acabou de construir, ele sentava e ele quicava no banco assim. Ó, passou pelo padrão Billy de segurança, qualquer um pode sentar. A fé é igual a essa cadeira. A fé que não é testada não pode ser confiada. E aí uma pergunta para você, antes da gente entrar no nosso texto. Você está preparado para ter sua fé testada? Você consegue imaginar algum teste desses que vai balançar a sua fé? Porque eu já falei aqui, né? O meu compromisso com vocês é nunca responder nenhuma pergunta. Eu me comprometo com você a nunca responder nenhuma dúvida que você tiver. Só te dar mais perguntas. Você está preparado para ir buscar suas próprias respostas? Nesse texto aqui a gente vai ver um exemplo. Um exemplo de inúmeros que a gente pode usar. Atos, capítulo 4, a gente vai começar a ler a partir do versículo 7. Atos, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, ó. Para quem não entende o contexto aqui, Pedro, que foi o apóstolo que Jesus deixou no comando, entre aspas, da igreja, está pregando o evangelho e aí ele passa por um lugar onde um coxo, aleijado, está na frente do templo, e aí ele é curado quando Pedro fala para ele, eu não tenho prata, não tenho ouro, você está pedindo esmola, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, e ele sai levantando e andando, e ele estava ali há mais de 40 anos, todo mundo fica impressionado, e aquilo ali vira um motivo de uma perseguição. E aí a gente vai para Atos capítulo 4. No versículo 7 começa essa história. Diz assim, ó. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que autoridade ou com que poder ou em qual nome vocês fazem todas essas coisas? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor desse aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de quem? Por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores, eu fico imaginando Pedro falando igual o Capitão Nascimento, né? A quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Isso aqui é um testemunho de Pedro a respeito da ressurreição de Jesus, que é a base da nossa fé. A quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Presta bastante atenção no que Pedro vai falar agora. Não há o quê? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vou parar por aqui antes da gente acabar esse texto, né? Eu já estou terminando. Hoje eu deixei para ler o texto no final. Me parece que Pedro teve, pelo menos o que a gente tem escrito, óbvio que a gente não tem a vida inteira de Pedro escrita, mas me parece que Pedro teve 3 momentos cruciais na vida dele. Hoje nós estamos falando de momentos. A gente falou de casamento, a gente falou do nascimento de um filho. Me parece que Pedro teve 3 momentos cruciais na vida dele. O primeiro, quando Jesus vira para ele e fala que ele descobriu quem é Jesus. Jesus chega no meio dos discípulos e fala: quem que o povo aí está falando que eu sou?
Conhece essa história? Lembra dessa história? Ah, uns dizem que você é Elias, outros dizem que é a ressurreição do João e tal. Mas e vocês? Aí parece que Pedro pula no meio da multidão e fala, você é o Cristo, né, que significa o escolhido, o ungido, aquele que Deus mandou para cá. E além de ser o Cristo, o escolhido, o Filho, você é da mesma natureza que Deus. Você é o Filho de Deus. O que para quem estava ouvindo era um escândalo. Hoje, para nós, passa despercebido, porque para nós a gente já tem tanto santo, tanta imagem, tanta coisa, que a gente nem para pensar. Mas para eles, para os judeus, aquilo ali era um absurdo, porque Deus nunca se materializou. E ali, depois a gente vai ver lá em Colossenses, quando Jesus fala que ele era o próprio Deus, e ele desce, ele encarna, né? Ele se materializa. Então, quando Pedro fala, você é o filho da mesma essência, todo mundo em volta dele fala assim, ô, calma aí. Você é o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, acertou, miserável. É isso. Estava procurando essa resposta. É isso aí. É essa resposta aí que eu vou usar, Pedro. Esquece tudo que vocês viram. Esquece ídolo, esquece cultura, esquece religião, esquece tudo. Eu vou usar essa resposta aí, e em cima dessa resposta de que eu sou o filho de Deus, eu vou construir a minha igreja. Eu, Jesus, o próprio Jesus, eu vou começar a atrair as pessoas, a minha crucificação, a minha ressurreição, vai virar um bafafá no mundo, vai dividir a história em antes e depois de mim, e aí todo mundo vai pensar nessa frase que você falou aí, eu sou o filho de Deus. Primeiro momento crucial da vida de Pedro. Eu acho que Pedro nunca mais esqueceu essa cena. Imagino que Pedro viveu a vida inteira dele, até o final da vida dele, até o sacrifício dele, ele devia lembrar de vez em quando, ele fala assim, naquele dia Jesus perguntou, eu acertei. Eu sou o cara. Pedro já era meio abusado, né? Acho que é mal de Pedro, né? Mas eu acho que ele pensava nisso o tempo inteiro. Segundo momento crucial da vida de Pedro, aí foi um momento negativo. Lembra que eu falei, bons momentos fazem a gente pensar em Deus. Maus momentos fazem a gente questionar Deus. O segundo momento crucial da vida de Pedro, eu acho que foi quando Pedro negou Jesus. Porque Pedro, o abusado, o que achava que entendia das coisas, chegou para Jesus uma certa vez e falou assim, Jesus, o negócio é o seguinte, aqui é tropa de elite. Aqui se você subir, a gente sobe, se você descer, a gente sobe, nós estamos prontos para morrer contigo. Aí Jesus vira para ele, do mesmo jeito que ele falou essa frase aí, do mesmo jeito Jesus vira para ele e fala assim, sabe de nada, inocente. Daqui a pouco você vai me negar, vou te falar, se fosse nos nossos dias, carioquês, Jesus ia virar para ele assim, Pedro, te dá o papo reto. Vai virar madruga, vai acabar o baile, na hora que parar o som, acender a luz do baile, você vai ter me negado 3 vezes. Na hora que o galo cantar de manhãzinha, você vai me negar, você vai ter me negado. Aí Pedro fala, você é doido? Aí vem Judas dar um beijo de Jesus, Jesus vai levar, daí Pedro vai, né? Passa alguém e fala assim, não, você não estava com aquele cara lá que está sendo carregado? Não, eu não. Pedro nem percebe. Aí ele está sentado ali pertinho da fogueira, todo mundo se aquecendo, na madrugada vem uma menina e fala assim, você não está com aqueles caras lá, o pessoal do caminho? Eu nem conheço esses caras, rapaz. Segunda vez. De repente, na terceira vez, pum, o galo canta, acende a luz, para a música. Pedro, comovido, nunca mais ele esqueceu esse momento. E Jesus fez questão dele não esquecer, porque depois, quando Jesus ressuscitou, no churrasquinho de peixe ali na praia, ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, vamos ter uma conversa séria aqui. Falei para você que você ia me negar 3 vezes, não falei? Então vou te fazer uma pergunta agora. Você me ama, Pedro? Claro, Deus. Claro, Jesus. Claro. Estamos juntos, fechado aqui, ó. Pá. Eu e você. Pedro, falando sério, cara. Você me ama mesmo? Ei, Jesus, está me tirando? Estou aqui para servir, ó. Ô Pedro, você me ama mesmo? Aí ele lembra. Estou muito longe. Muito longe. Nunca mais ele esqueceu desse momento. Eu acho que o terceiro momento crucial da vida do Pedro, e aí depois ele some da história, é esse daqui. Porque aí passa um tempo, Jesus perdoa Pedro, Pedro entende a missão dele, e aí Pedro está andando, de repente, 120 pessoas em cima do terracinho lá da casa, começa a acontecer um burburinho, gente falando em um monte de língua, o japonês lá embaixo e o americano aqui em cima, o americano falando inglês, praise God, hallelujah, o japonês entendendo, aquele troço todo mundo, e começa terremoto e começa um monte de gente, de repente, grita um cara lá de fora, palhaçada aí, pô, o pessoal aí todo bêbado aí, pô. Aí Pedro, terceiro momento crucial da vida de Pedro vai lá e fala, opa, aí não.
Aí não, você não sabe que eu tive que sofrer, rapaz. Eu fui. Jesus me chamou até de diabo, rapaz. Eu sei que eu estou falando, esse pessoal está bêbado, não. Aí ele começa a explicar. 3.000 pessoas se convertem. Você imagina Pedro, depois de 3.000 pessoas se convertendo na palavra dele, como que ele andava na rua? Pai, Senhor, irmão. Imagina. Aí ele vai para o templo, está na hora de orar, está na hora de fazer o culto. Ele vai para o templo. Quando chega no templo, Pedro. E aí, irmão? Tranquilo? Tranquilo? Vou entrar ali, dar uma palavra ali. Aí o irmão pede um dinheirinho. Dá uma esmola. Pedro já cheio do poder, né? Pelas motivações erradas, obviamente. Aqui eu estou parafraseando, né? Aí ele vira e fala assim, irmão, o negócio é o seguinte. Vou fazer uma parada aqui agora, que agora nós vamos dar pirueta aqui. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho poder. Em nome de Jesus, levanta e anda. E não é que o cara anda. Você acredita nisso? Você pergunta para aqueles que são meio tolos. Você acredita em milagre ainda? Você acredita que alguém pode ser curado de uma doença que não tem cura? É o que acontece aqui. O cara estava 40 anos na porta do templo. Ele levanta e anda. Começa aquele... Não é possível. Esse cara aqui, a gente viu esse cara aleijado, E aí, Pedro é chamado, é o texto que a gente está lendo. Aí Pedro fala o seguinte, olha só, momento crucial. Eu podia evitar o rolo. Eu podia evitar o problema. Não, vou falar que foi eu mesmo, entendeu? Tô cheio de moral. Acabou. Porque os caras iam acreditar. Mas ele fala assim, não, foi eu não. Sinto informar os senhores, mas o cara levantou aí porque eu falei um nome. O nome que é sobre todos os nomes. O nome que cura doença, o nome que reata casamento, o nome que resolve problema, o nome do cara. E ele levantou. E aí é o texto que a gente está lendo. Quando a gente acaba de ler esse texto, aí para você entender o que acontece, nada melhor do que ler o próprio texto. Acabamos aqui, aí ele continua. Versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha só, os religiosos da época reconheceram que eles estavam com Jesus, por quê? Não porque Pedro fez o cara levantar, mas porque Pedro não tinha como fazer isso ele mesmo, porque ele deu o que ele não tinha. Porque o texto fala que esses caras não tinham educação, semi-analfabeto, pessoas comuns. Isso aí chama a atenção dos caras. Fala, não, se esse cara levantou por causa do nome de Jesus, esses caras estavam com Jesus. Aí vai começar uma discussão. Vamos continuar. E como eles podiam ver com eles um homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles, né? Famosa expressão. Contra fatos não há argumentos. A pessoa pode até argumentar contigo. Mas eu não acredito. Beleza. Aqui, ó, fato. Acabou o argumento. Agora, você acredita se você quiser. Fé, a fé, ela é subjetiva. Agora, o fato, não. Então, contra fatos, não há argumentos. Assim, ordenaram que eles se retirassem do sinédrio, né, da reunião deles ali, e começaram a discutir, perguntando o que nós vamos fazer com esses homens. Todo mundo que mora em Jerusalém sabe que esses caras estão fazendo milagre e que a gente não pode negar. Né? Contra fatos, não há argumentos. Todavia, para impedir que isso se espalhe, porque se isso aí se espalhasse ia dar rolo para eles, ia acabar com o sistema religioso deles, que tinha que pagar para poder ter as coisas, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, a gente precisa adverti-los para que eles não preguem nesse nome. Então, qual que era a ordem dos religiosos aqui? Olha só. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem cantar música, vocês podem reunir, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só não pode falar o nome do Jesus. Isso aí não. Começou a falar o nome de Jesus, aí você vai complicar para o nosso lado. Muito tarde, né? Já era tarde, porque aí Pedro já estava transformado. Então, chamando-os novamente, Pedro, João, faz favor, vem cá, resolvemos aqui o que nós vamos fazer com vocês. Ordenaram-lhes que não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, olha só, julguem os senhores se é justo a gente obedecer a Deus ou a vocês. Basicamente, Pedro estava dizendo o seguinte, olha só, ponham-se vocês nos seus lugares. Ô 02, tá de sacanagem comigo, né? Na linguagem do carioca. Deus mandou fazer, eu vou fazer.
Eu não estou preocupado se eu vou obedecer o seu sistema, se eu vou fazer... Não estou preocupado. Pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E depois de mais ameaças, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Veja que quem mandou parar de falar em nome de Jesus foram os chefes dos religiosos. Aí Pedro volta, junto com João, para a reunião da igreja. Irmão, vocês não vão acreditar. Estava lá na central, na catedral, e os caras mandaram a gente parar de falar em nome de Jesus. Ah, mas eu pulei para dentro. Eu já estava no poder mesmo, fiz o maluco levantar, pulei para dentro e falei, o negócio é o seguinte, eu não vou parar não. Não vou parar, eu vou falar em nome de Jesus, porque eu ouvi, eu vivi isso daí, não vou parar. E aí eles mandaram a gente embora. Hoje eles mandaram a gente embora. Na próxima vez, no capítulo 5, se você ler, eles vão tomar uma coça. Mas nessa, eles saíram ilesos. Daí eles chegam lá e relatam para a igreja. Olha o que a igreja faz. Está aqui um negócio que eu acho que nós estamos muito longe de ter uma experiência divina, porque a gente não entendeu isso daqui. Presta atenção no que a igreja faz. Olha a maturidade da igreja. Acabou o texto, né? Ouvindo isso, eles levantaram a voz junto a Deus, ou seja, eles começaram a orar. A igreja começou a orar. Todo mundo ouviu Pedro falando, tirando onda. Levantei o cara e tal, papá. Aí os mais experientes da igreja, os mais maduros, os anciãos da igreja. Pedro, fica quietinho aí que agora nós vamos falar com quem resolve. Agora nós vamos orar. Aí olha a oração da igreja. Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Falaste pelo Espírito Santo pela boca do seu servo, o nosso pai Davi, faz parte da religião judaica. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Isso aqui é uma parte dos salmos que Davi escreveu, né? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, aí aqui vem para a história presente, no tempo de Jesus. Olha a oração deles. Porque eles estavam conscientes do que estava acontecendo. Tem muita gente que está desconexo da realidade. Começa a fazer uma oração, falar com Deus como se Deus fosse um ser que não vive na nossa realidade. Aí eles falam assim, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel dessa cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem o Senhor ungiu. Olha, vê se você consegue perceber o quão profunda é essa oração. Eles estão falando para Deus o que Deus já sabe, tudo bem. Mas olha o que eles falam. Eles fizeram o que o seu poder e a sua vontade haviam decidido antes que acontecesse. O que eles estão falando é que a crucificação de Jesus não foi um ato de rebeldia, foi um ato de soberania. Que foi Deus que juntou os gentios, Herodes, Pôncio Pilatos e o povo de Israel para falar assim, vamos matar Jesus. Olha a oração da igreja. E aí eles não param, eles falam assim, então, Senhor, olha só, tudo isso aqui aconteceu porque o Senhor é soberano. Nós acreditamos na sua soberania. Então, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para correr rápido, para eles não apanharem. É isso que está escrito aí? É isso aí que está escrito aí, não? Capacita os seus servos para eles tirarem um visto para outro país, para eles não sofrerem na mão da Al-Qaeda. É isso que está escrito aí, não? Não, né? Senhor, agora considera as ameaças deles e capacita os seus servos para eles pregarem ainda mais. Dá ousadia para na hora que eles pararem na frente dos governantes, lembra da frase de Jesus? Quando vocês forem colocados na frente dos governantes, não temam, pois o Espírito Santo lhes dará o que dizer. Parece que a igreja lembrou, falou assim, opa, chegou a hora. Minha hora é agora, né? O momento da igreja é agora. Parece que a igreja entendeu, falou assim, até aqui foi Jesus, foi a crucificação, tem uns milagrezinhos acontecendo, mas daqui para frente o bicho vai pegar. Daqui para frente a igreja vai nascer, a igreja que Jesus falou vai nascer. Então Deus, esses caras que estão levando a mensagem, eles não podem parar. E se morrer um, você levanta outro, e morrer outro, você levanta outro, e vamos que vamos, e o show não pode parar. Essa era a oração da igreja. Estende a sua mão para curar, para realizar sinais, maravilhas, por meio do nome do seu santo servo Jesus, e depois de orarem, eu já falei isso aqui várias vezes, né? Depois de orarem, o que aconteceu? O chão tremeu.
Qual foi a última vez que você orou e o chão tremeu? Nunca, né? Sabe por quê? Porque a gente desaprendeu a orar pela razão certa. É por isso que Tiago fala, a gente ora e não recebe, porque a gente pede pelas razões erradas. Oração nunca foi em nosso favor. Oração sempre foi em favor da missão de Deus. No dia que você começar a orar e falar, Deus, quem eu ver na minha frente vai converter. Cachorro, gato, todo mundo. Eu vou pregar para todo mundo. Não vou parar. No dia que você começar a orar, você vai começar a ver umas rachaduras debaixo do seu pé. Você vai começar a ver o chão tremer. Porque você vai começar a ver o poder de Deus ser manifesto. O poder de Deus não se manifesta quando você pede coisa para você. Porque para ganhar coisa para você, você não precisa do poder de Deus, você só precisa do poder do dinheiro. Está entendendo? O Deus desse tempo chama-se dinheiro. Então, se você quiser servir o Deus desse tempo, o culto ao Deus do dinheiro, sabe o que é? Trabalho. Então, você se esfola de trabalhar, pega 2, 3, 4 trabalhos. O que é bom, você vai juntar bastante dinheiro. No final da sua vida, você enterra todo o seu dinheiro junto com você e espera encontrar com ele no céu. Amém? Esse é o culto. Agora, o culto a Deus é um culto de dependência. O culto a Deus é uma outra história. E aí, para a gente terminar o texto, né? Da multidão dos que creram, uma era mente. Olha só, a igreja de Jesus nasce por quê? Porque a igreja orou. Hoje a igreja nasce porque alguém se aventura a pintar as paredes de preto, botar uma calça apertada, tocar 4 músicas e achar que está falando a mensagem de Deus. A igreja nasceu porque a igreja orou. Da multidão dos que creram, uma era a mente, um era o coração, ninguém considerava unicamente coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. O exercício da igreja não é fazer culto, o exercício da igreja é ser culto. O exercício da igreja é ser um culto agradável. Como é que é um culto agradável? Desapega de tudo material e apega em tudo espiritual. Isso é Colossenses capítulo 3. Para de prestar atenção nas coisas terrenas, começa a prestar atenção nas coisas do alto. Ah, Pedro, mas isso aí é muito escapista, porque a gente está só pensando no dia que a gente for para o céu. Meu irmão, eu estou ansiando o dia que eu ver o céu. Porque aqui está difícil para todo mundo. Estou te encorajando a... Pô! Claro que não. Claro que não. A gente aprende com Paulo, quando Paulo fala exatamente essas frases. Ó, eu preferiria muito estar com Jesus, mas se eu estou aqui, deve ter algum propósito. Então faz o que a Fernanda falou aqui no começo do culto. Descobre qual que é o seu dom e usa o seu dom para esse propósito. A pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é viver uma vida inteira sem saber por que viveu. Chega no final da vida e fala assim, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu lembro quando a gente era imigrante, né, eu estava na Nova Zelândia, várias vezes eu me perguntava isso. Eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Trabalho ruim, e aí não ganho dinheiro, mas também não ganho dinheiro, longe da família. Eu ficava, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Falta de propósito. Você não pode viver uma vida assim. Se você viver uma vida assim, você não vai conseguir nem perceber Deus. Porque está intrinsecamente ligado com o seu propósito. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Bom, as minhas conclusões para essa série, né? Minha última fala. Se você aprender o que fazer na prática, se você se envolver no ministério, se você prestar atenção nos seus relacionamentos, se relacionar com gente que vai te levar para cima, né? A gente, aqui, por exemplo, Pedro e João, os dois estavam juntos. Se você tiver disciplina de ler Bíblia, orar, viver uma vida de santidade, Deus vai preparar esses momentos para você. E é nesses momentos cruciais que as chaves vão virar. Ninguém vai conseguir perceber um momento crucial se não tiver passado por essas 4 etapas antes. São esses momentos cruciais que vão fazer você virar essas chaves. Esse momento decisivo aqui para Pedro e João foi o que foi decisivo para construir a igreja que Jesus queria. Foi por causa dessa confissão deles que a igreja nasceu. E aí, para a gente fechar a nossa série, né?
as 3 coisas importantes que você precisa lembrar dessa série. A primeira é o que você acredita. A gente falou sobre ensinamentos práticos, né? O que você acredita? Muita gente se desvia da fé porque não sabe o que fazer com aquilo que ele acredita, né? Eu falei sobre isso aqui já. Por isso que é importante que a nossa fé seja centrada em Jesus e não na igreja. A tradição católica, por exemplo, coloca uma importância muito grande na igreja. A tradição da igreja, às vezes, passa por cima da relevância dos escritos bíblicos. E eu estou te convidando a botar a sua fé não na Bíblia, não no livro e nem na igreja, mas em Jesus. Aonde que eu encontro Jesus? Em vários lugares. Tem gente que fala assim, mas você encontra Jesus na Bíblia. Não, você encontra em vários lugares. É lógico que a Bíblia tem uma história, a Bíblia tem um relato histórico que é muito confiável. Então você pode confiar no que está escrito aí. Mas a ideia é, coloca a sua fé em Jesus Cristo, na ressurreição dele. É o que a gente chama de uma fé cristocêntrica. Porque a gente comete erros, né? A gente presume o que não é verdade. É uma das coisas que a gente faz. A gente presume que não é verdade. A gente já falou aqui, se Deus fosse bom, não tinha sofrimento no mundo. Isso é uma presunção. Em lugar nenhum está escrito isso. Ou a gente começa a clamar promessas que não são para nós. Por que as pessoas desviam da fé? Porque elas ficam decepcionadas quando Deus não responde. Deus me prometeu prosperidade. Mentira para você. Deus me prometeu saúde. Mentira para você. Deus não vai deixar eu passar fome. Mentira para você. Isso é mentira. Deus prometeu para o povo de Israel isso daí. E aí você pode ir lá em Israel, você vai ver que é uma nação rica, que serve de exemplo para o mundo inteiro, uma nação pequenininha. Mas essa promessa aí não é para você, não. Sinto te informar. A promessa de Jesus para nós, olha só o contraste. No Antigo Testamento, todo mundo que Deus abençoava vivia muito tempo. No Novo Testamento, todo mundo que Deus abençoava vivia pouco tempo. Aí eu te pergunto, quem aqui quer ser abençoado? Está entendendo? Essa é a fé que a gente precisa convidar as pessoas para participar. Porque essa fé é sólida. Essa fé não dissipa no momento das dificuldades. Então, primeiro, você precisa ter certeza daquilo que você acredita. Segundo, você precisa prestar atenção em quem você escuta. Presta bastante atenção em quem você escuta. Nos dias de hoje, na cultura cercada de Netflix, Amazon Prime, HBO, Anitta e por aí vai, você precisa tomar cuidado com quem você escuta. Eu estou falando para você não ouvir a Anitta? Uhum. Exatamente isso aí. Porque não vale nada. Não vale nada. Meu pai que está aqui hoje, ele falava isso para mim quando eu era pequenininho, né? É cultura inútil. Isso aí é cultura inútil. A gente tinha uma expressão lá em casa que era o Benek. Toda vez que você lembrar que você ouvia Anitta, funk, né? Ele chamava de batistaca, né? Tal. Toda vez que você ouvir um negócio desse, você lembra do Benek. É baixo nível de expressão cultural. Não vale nada. O que você faz? Na hora que você fala assim, pô, tô com uma vontade de ouvir uma música, põe um hino, pô. Põe um salmo. Pô, mas aí é caretão. Ninguém vai se converter com seu testemunho se você for igual a eles, não. Ninguém vai. Eu preciso me envolver no mundo. Vai. Vai, bobo. Vai ver onde vai dar. A gente tem essa mania, né, de querer viver aqui o mais próximo da beirada possível. Até onde eu posso ir sem queimar meu filme com Deus? Só de pensar, você já queimou seu filme já. Você precisa tomar cuidado com quem você escuta. E por último, você precisa aprender a articular aquilo que acontece com você, sobre a sua fé. Você pode pensar, isso aí aconteceu comigo, que é um pensamento de vítima, ou isso aí aconteceu para mim, é um pensamento de alguém vitorioso. É difícil, eu sei, muito difícil. Mas são dois pensamentos em cima do mesmo acontecimento. Você pode pensar, isso aí aconteceu comigo. Me quebrou. Ou isso aí aconteceu para mim, vou dar a volta por cima. Quanto tempo vai demorar para você dar a volta por cima? Pode ser que demore a vida inteira. O que não pode acontecer é morrer no meio do caminho. A gente precisa aprender já dizia o Mike Tyson, né? A melhor característica de um boxeador é aprender a apanhar. Aprender a apanhar. É ganhar pelo cansaço. Diabo, você veio, mas eu vou ficar de pé. E na hora que eu não aguentar, eu não vou cair, não. Eu vou ficar de joelho. E aí o reino, cadê o reino? O reino que gosta muito, assim que eu luto as minhas guerras. A gente luta nossas guerras de joelho. Não, mas está muito difícil a minha vida. Começa a orar mais um pouquinho que você vai ver que vai facilitar.
Quando você conseguir enxergar essas coisas pela lente certa, você vai entender essa série. A gente falou sobre promessas, né? A frase que ninguém quer colocar no adesivo no carro é: no mundo vocês vão ter tribulação. Todo mundo coloca o mais que vencedor, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas ninguém coloca no mundo vocês estão ferrados. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês vão vencer também. Essa é a única promessa de Jesus no final do discurso dele, é essa. Ele faz duas promessas. A primeira, eu estou indo, vou preparar um lugar. Na hora certa eu venho buscar. E a segunda, enquanto vocês estão aqui, deu ruim. Aguenta. Aguenta firme, né? A gente não escolhe as circunstâncias da nossa vida. São as circunstâncias que escolhem a gente. Então, eu ia terminar com a ideia para facilitar o nosso entendimento, mas eu não vou fazer isso não. Só quero trazer à sua memória. A gente usa uma música aqui, que a gente canta isso repetidas vezes, né? Que ela fala assim: eu vou construir minha vida em ti, tu és meu. Vocês sabem a música? Fundamento, eu vou confiar somente, não vou ser. Então, você vai participar da pregação hoje para a gente terminar. Eu quero que você repita isso daí. Ah, vocês vão tocar? Pô, vocês são chique mesmo, hein? Eu achei que ia morrer numa capela aqui. Cantar a capela, né? Mas presta atenção, para a gente terminar e orar, né? Nós, seres humanos, nós somos muito frágeis. A gente acha que está bem, até não está bem mais. A gente acha que está tudo tranquilo, até acontecer alguma coisa, e aí tudo desmorona, né? Mais uma frase do Mike Tyson. Hoje eu estou cheio de frases do Mike Tyson, né? Ele fala que todo mundo tem um plano na vida até tomar um soco no nariz. Aí balança. O que é um soco no nariz? São as tragédias da vida. Então, sentadinho aí no mesmo lugar onde a gente está, quero te convidar para a gente pensar nessa letra. Vamos cantar essa letra algumas vezes aqui, e aí depois a gente encerra. Sem sensacionalismo nenhum, porque isso também vai te ajudar. No momento de aflição, no momento de tribulação, no momento de desafios, você pensar: eu vou construir minha vida em Cristo. Não é? Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado, e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Será que a gente pode dizer isso? Será que nós temos essa convicção de que nós construímos a nossa vida no firme fundamento que é Jesus? Será que a gente tem essa certeza no nosso coração que estamos construindo a nossa fé? Construindo esse projeto de vida em algo que jamais vai se acabar. E ainda que tudo passe, estará lá estabelecido diante do trono do Senhor. E eu vou com
sim, vamos confiar somente em Ti. E eu vou construir minha vida. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser. Para nós encerrarmos essa série, a minha oração por você é que você desenvolva essa fé para construir a sua vida em Cristo. Em nada que se destrói aqui na terra. Na semana passada eu comprei essa plaquinha aqui de presente para alguém, e aí só tinha uma, né? Mas eu trouxe, antes de dar de presente, eu trouxe para vocês. Toda vez que você passar por uma dificuldade, lembra disso aqui, ó. Não dá para ler daí não, né? Está escrito assim, ó, a propósito em todas as coisas. Tudo na vida tem um propósito. Inclusive o nosso sofrimento. Que você desenvolva uma fé que entenda que tudo na vida tem propósito. Amém? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos sobre esse assunto, sobre a fé. Te pedimos que o Senhor nos ajude a perceber os ensinamentos práticos que nós recebemos durante essa série, sobre os nossos comportamentos, o nosso trabalho, a nossa família. Que a gente possa se envolver pessoalmente, para que a gente coloque em prática tudo isso que a gente aprendeu, que a gente possa reconhecer os nossos relacionamentos, que nos levam para mais próximos do Senhor. Que a gente aprenda a ter disciplina todos os dias, logo pela manhã, nos nossos atos devocionais, na nossa leitura bíblica, na nossa oração, na bondade com o próximo, na caridade, no amor, na demonstração e manifestação dos seus dons. E por último, Pai, que a gente possa perceber os momentos que o Senhor prepara para nós. Porque foi o Senhor que determinou todas as coisas, como foi a oração da igreja que nós lemos hoje. E nós sabemos que o Senhor tem o Senhor é soberano e o Senhor conhece tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que nós passamos. Então nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para poder entender cada um desses momentos. Que nós saímos daqui abençoados hoje, Pai, com essa incumbência de nos tornarmos mais parecidos com Jesus através dessas práticas. Que essa série seja um marco na nossa vida e que a gente possa espalhar tudo isso que nós aprendemos aqui também. Obrigado, Pai. Nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Se há alguém entre nós que ainda não tem um relacionamento com o Senhor, nós pedimos que o Senhor se apresente para eles, cada um na sua forma, no seu tempo, e que eles desenvolvam pelo menos essa curiosidade. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor ainda há de fazer. No nome do seu Filho Jesus, nós continuamos sérios e zelosos pela pregação em nome do seu Filho Jesus, como foi o caso de Pedro e de João. Que o Senhor nos capacite e nos dê ousadia para continuar pregando em nome dele. Todos dizem? Amém. Amém. Muito bom. Bom, é isso. Eu espero que você tenha sido edificado por essa mensagem. Espero que você tenha percebido o valor nessa mensagem e que ela possa te fazer pensar e te ajudar a se transformar um pouquinho a mais cada dia. Antes da gente se despedir, eu queria te recomendar que você participasse de uma das nossas igrejas. Nós temos várias igrejas, grupos pequenos de pessoas que se reúnem toda semana. A gente chama esses grupos de conexão, que é onde você se conecta com outras pessoas. Ali a gente discute um pouco da mensagem, ali a gente aprende um com o outro sobre aquilo que Deus vem falando com a gente através da nossa leitura, ali a gente divide as nossas dores, enfim, nós temos vários grupos presenciais e online. Caso você queira participar de um, eu gostaria que você escaneasse esse código que vai aparecer aqui na sua tela e aí a gente vai envolver toda uma equipe para poder te indicar um bom grupo de conexão.
E falando em códigos, né, esse código que apareceu aqui na sua tela, hoje em dia está tudo muito tecnológico, eu quero te convidar, caso você queira, ajudar a nossa missão a avançar com a nossa missão de alguma maneira financeira. Vão aparecer aqui na sua tela alguns códigos. Tem o código do Nubank, tem o código do PicPay e tem a nossa chave Pix. Caso você queira fazer uma doação, de acordo com aquilo que você decidir no seu coração, sem pressão nenhuma, sem nenhuma obrigação, nós seremos extremamente gratos. Você pode usar esses códigos e a sua doação vai direto para a capela, tá bom? É isso. Espero que você tenha tido um bom domingo aqui com a gente. Espero que você volte. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.